Imagine acordar um dia e descobrir que você era milionário. Mais de 162 milhões de reais na sua conta esperando por você. Mas você nunca foi buscar. Isso não é ficção, não é filme, é real. Em 2020, um apostador da Mega da Virada simplesmente esqueceu de conferir seu bilhete. 90 dias depois, quando o prazo acabou, mais de 162 milhões de reais foram para o governo, para sempre. E esse é apenas um caso entre centenas. Somente em 2020, mais de 311 milhões de reais em prêmios não foram resgatados no Brasil. Em todas as loterias. Pessoas que apostaram, ganharam e nunca souberam. Hoje você vai conhecer as histórias mais dramáticas de quem esteve a centímetros da fortuna e deixou o sonho escapar por entre os dedos. Esta é a história dos apostadores que perderam milhões e nem sabem. Para entender a dimensão desse drama, precisamos voltar a uma noite específica. Uma noite que mudaria a vida de duas pessoas. Mas apenas uma delas saberia disso. 31 de dezembro de 2020, véspera de Ano Novo. O Brasil inteiro vibra com a Mega da Virada. O prêmio daquele ano, 325 milhões de reais, divididos entre dois ganhadores. Um apostador em Aracaju, outro em São Paulo. Os números sorteados, 17, 20, 22, 35, 41 e 42. O ganhador de Aracaju compareceu à Caixa nos dias seguintes. Resgatou seus 162 milhões, saiu discretamente, vida nova. Mas o segundo ganhador? Silêncio absoluto. A aposta havia sido feita pela internet. A pessoa tinha cadastro, CPF registrado, cartão de crédito vinculado. A Caixa sabia exatamente quem era. Mas pelas regras das loterias, cabe ao apostador buscar o prêmio. A Caixa não pode correr atrás. Os dias foram passando. Uma semana, 2 semanas, 1 mês. O Procon de São Paulo chegou a notificar a Caixa, exigindo que o banco identificasse e avisasse o ganhador. Afinal, se a aposta foi feita online, com cadastro completo, por que não avisar a pessoa? A Caixa respondeu que o cadastro serve apenas para verificar se o interessado cumpre os requisitos para apostar. CPF válido, maioridade, residência no Brasil. Não pode ser usado para encontrar ganhadores. É a regra desde 1962. O apostador tem 90 dias para conferir e buscar o prêmio. Não apareceu? Perdeu. 31 de março de 2021, 90 dias depois do sorteio. O prazo acabou. 162.625. R$ 108,22 foram transferidos integralmente para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Alguém, em algum lugar de São Paulo, tinha o bilhete vencedor guardado em uma gaveta, ou jogado no lixo, ou perdido no fundo de uma bolsa, e nunca soube que era milionário. Mas existem dramas ainda mais dolorosos do que esquecer de conferir um bilhete. Histórias em que as pessoas sabem exatamente quais números ganharam, porque elas escolheram esses números. Mas por um detalhe cruel do destino, a aposta nunca foi feita. Essa é a história que aconteceu em uma pequena cidade do interior da Paraíba. Uma história que envolve uma mãe, um filho de 10 anos e uma decisão de última hora que custaria 108 milhões de reais. Cajazeiras, interior da Paraíba. 31 de dezembro de 2022. Linda Inês, promotora de eventos de 28 anos, havia tido um sonho estranho. Ela sonhou que ganhava na Mega da Virada e chorava de emoção com o bilhete nas mãos. Mas os números não foram revelados no sonho. No dia seguinte, ela fez 2 apostas. Seu filho, Pedro Henrique, de apenas 10 anos, pegou alguns bilhetes em branco que a mãe havia trazido da lotérica. O menino começou a preencher os números por diversão. Na primeira tentativa, Pedro marcou números em sequência: 01, 02, 03, 04, 05, 06. Linda explicou que ele precisava variar os números, escolher dezenas mais espalhadas. Pedro entendeu. No segundo bilhete, ele marcou 04, 05, 10, 34, 58, 59. O menino passou a tarde inteira falando sobre o que faria se ganhasse.
Vamos para Paris, vou consertar a tela do meu celular, vou ajudar os moradores de rua. Linda sorriu. Que criança de 10 anos vai ficar milionária? Ela já havia feito suas próprias apostas. Estava cansada. Decidiu tirar um cochilo. Quando acordou por volta das 17 horas, o sistema de apostas online já estava fechado. Ela pensou em ir até a lotérica, mas achou que não valia a pena. Afinal, eram apenas os números escolhidos por uma criança. Naquela noite, a Mega da Virada sorteou o maior prêmio da história, 541 milhões de reais. 5 apostas acertaram as 6 dezenas. Cada uma levaria 108 milhões. Os números sorteados: 04, 05, 10, 34, 58, 59. Exatamente os números que Pedro havia marcado. Quando Linda conferiu os bilhetes do filho na manhã seguinte, ela desabou. Pedro chorou. Não queria comer. Não queria falar com ninguém. Ele chorou muito. Não queria se alimentar. Perdemos a noite. Eu nunca imaginei que uma criança de 10 anos fosse ficar milionária, disse Linda em entrevista. Pedro havia acertado 4 números em um bilhete e os 6 no outro. 108 milhões de reais que nunca seriam deles. "Ô mãe, eu só queria consertar a tela do meu celular", disse o menino entre lágrimas. A família ficou devastada. Linda se culpou por semanas, mas não havia nada a fazer. A aposta nunca foi registrada. Pedro hoje continua apostando, mas agora ele acompanha a mãe até a lotérica pessoalmente, para ter certeza de que ela realmente vai fazer o jogo. Se a história de Pedro nos mostra o drama de uma aposta que nunca foi feita, agora vamos conhecer um caso diferente. Um caso em que a aposta foi feita, registrada corretamente e o prêmio estava lá, esperando. Mas simplesmente ninguém apareceu para buscar. E o mais impressionante, não estamos falando de uma pessoa. Estamos falando de 56 pessoas. Todas elas perderam o prêmio ao mesmo tempo. Mega da Virada de 2024. Um bolão com 56 cotas foi registrado em Osasco, São Paulo. 56 pessoas. Cada uma contribuiu com uma parte. Cada uma sonhando com sua fatia do prêmio. O bolão acertou a quina. O prêmio, R$ 418.495,90. Dividido entre 56 pessoas, cada uma receberia cerca de R$ 25 mil. Não era a fortuna dos sonhos, mas era dinheiro. Dinheiro que mudaria o mês, o ano, talvez a vida de muita gente ali. Havia apenas um problema: ninguém foi buscar. Os dias foram passando, as semanas, os meses. A Caixa não pode avisar. Não há como identificar cada participante de um bolão. O responsável pelo registro precisa aparecer com o comprovante, mas o responsável nunca apareceu. 31 de março de 2025, 90 dias depois do sorteio, o prazo acabou. 1,4 milhão de reais foi transferido para o FIS. 56 pessoas. Cada uma achando, talvez, que outra pessoa do grupo iria conferir. Ou talvez nem lembrando que haviam participado do bolão. Até hoje, ninguém sabe quem eram essas 56 pessoas. Se eram colegas de trabalho, amigos, familiares. Se algum dia descobriram o que perderam. Ou se ainda estão por aí, sem saber que eram milionários. Essas 3 histórias que você acabou de ouvir são apenas a ponta do iceberg. Elas representam os casos mais dramáticos, os que ganharam manchetes, os que chocaram o país. Mas a verdade é que esse fenômeno acontece todos os dias, em todas as loterias, em todos os cantos do Brasil. E quando somamos tudo, os números são absolutamente assustadores. O drama não se limita à Mega da Virada. Em 2024, pelo menos 8 prêmios superiores a R$ 1 milhão não foram resgatados. O maior, 3,09 milhões de reais de uma aposta de dupla cena feita em Inhapim, Minas Gerais. No mesmo ano, 13 milhões de bilhetes vencedores não foram resgatados. 13 milhões de bilhetes. A grande maioria são prêmios pequenos. A média dos valores não resgatados é de R$ 13,62. Alguém ganhou uma lotofácil de R$ 5 e nunca soube.
Mas quando somamos tudo, o número é chocante. Em 2024, até julho, já eram 291,2 milhões de reais esquecidos, em todas as modalidades de loteria. E não é só 2024. Desde que a Caixa começou a administrar as loterias em 1962, mais de 5 bilhões de reais em prêmios foram prescritos. 5 bilhões. Como isso acontece? Às vezes, é a perda do bilhete. A pessoa apostou, guardou o comprovante em algum lugar e simplesmente esqueceu onde. Às vezes, é a correria do dia a dia. A pessoa fez a aposta, mas nunca teve tempo de conferir o resultado. Às vezes, é pura desatenção. A pessoa conferiu rapidamente, achou que não ganhou nada e jogou o bilhete fora. Mas, na verdade, tinha acertado a quina, ou a quadra, ou alguma faixa menor. E, às vezes, é tecnologia. Apostas feitas online que ficam perdidas no aplicativo. Pessoas que não sabem como conferir. Idosos que não entendem o sistema digital. A Lotofácil lidera o ranking de prêmios esquecidos. Em 2024, quase 8 milhões de bilhetes não foram resgatados. Isso porque é a loteria mais fácil de ganhar, com premiações menores e mais frequentes. As pessoas apostam, ganham 5 ou 10 reais e nem percebem. Mas entre esses milhões de bilhetes pequenos, há os grandes. Os milhões que mudaram de vida, que estão lá, esperando, mas nunca serão buscados. Diante de tantos milhões, de tantos bilhões esquecidos, uma pergunta inevitável surge. Afinal, para onde vai todo esse dinheiro? E mais importante ainda, não haveria uma forma melhor de lidar com essa situação absurda? Você deve estar se perguntando, para onde vai todo esse dinheiro? A resposta é Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, pela Lei 13.756 de 2018, todo prêmio não resgatado em 90 dias é integralmente transferido ao Tesouro Nacional e direcionado para financiar a educação superior de estudantes brasileiros. É uma boa causa, sem dúvida. Milhões de estudantes conseguem pagar suas faculdades graças ao FIES, e parte desse dinheiro vem dos prêmios esquecidos. Mas a questão permanece. Será que não deveria haver uma forma melhor? Afinal, vivemos em 2025. Temos tecnologia, temos cadastros digitais, temos CPF vinculado nas apostas online. Por que a Caixa não pode enviar um e-mail, uma notificação, um SMS? Parabéns, você ganhou na loteria. Você tem 90 dias para resgatar seu prêmio. Parece simples, mas a resposta da Caixa é sempre a mesma. As regras foram criadas em 1962. O cadastro serve apenas para verificar se a pessoa pode apostar, não para identificar ganhadores. Especialistas defendem mudanças urgentes, cadastro eletrônico obrigatório, notificações automáticas. Sistemas mais seguros para garantir que o prêmio chegue ao verdadeiro vencedor. Mas até hoje, nada mudou. As regras continuam as mesmas e os prêmios continuam sendo esquecidos. As histórias que você ouviu hoje são reais. Pessoas reais, dinheiro real, sonhos reais que nunca se realizaram. 162 milhões esquecidos em São Paulo, 108 milhões que um menino de 10 anos acertou, mas nunca recebeu. 1,4 milhão de um bolão de 56 pessoas que simplesmente desapareceu. E bilhões ao longo das décadas. A lição aqui é simples, mas crucial. Confira seu bilhete. Sempre. Toda vez que você apostar. Não importa se é Mega Sena, Lotofácil, Quina. Não importa se você acha que não tem chance. Confira. Guarde o bilhete em um lugar seguro. Se for aposta online, salve o comprovante. Configure notificações. Anote na agenda. Porque em algum lugar do Brasil, neste exato momento, existe alguém que tem um bilhete vencedor guardado em uma gaveta, ou perdido no fundo de uma bolsa, ou jogado no lixo. E essa pessoa não sabe que é milionária. Não seja essa pessoa. A Mega da Virada de 2025 tem prêmio recorde de 1 bilhão de reais. Se você apostou, confira. Se conhece alguém que apostou, lembre essa pessoa de conferir, porque perder na loteria é normal.
faz parte do jogo. Mas ganhar e não saber, isso é uma tragédia.